Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente. Greta, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. Há muito tempo, o pobre Ali Baba vivia com sua esposa Zainab em um país oriental distante. Ele ganhava a vida trabalhando duro. Ele cortava lenha na floresta e vendia no mercado. Certa vez, enquanto trabalhava, Ali Baba percebeu que todo um destacamento de cavaleiros galopava em sua direção. Com medo, ele subiu em uma árvore e se escondeu na folhagem. Os cavaleiros pararam debaixo de uma árvore e removeram os sacos cheios de ouro dos cavalos. Havia exatamente 40 deles, liderados pelo chefe Caolho Asa. Ali Baba adivinhou imediatamente que eram ladrões que haviam voltado com suas presas. Enquanto Ali Baba tremia de horror, o chefe se aproximou de uma rocha próxima e sussurrou um encantamento. De repente, uma porta de ferro imperceptível, coberta de grama, abriu-se na rocha. Os ladrões entraram na caverna, esconderam todo o ouro roubado lá, pegaram os sacos vazios e cavalgaram de volta para a floresta. Depois de se certificar de que não havia ladrões, Ali Baba desceu da árvore. Ele foi até a porta secreta e sussurrou o feitiço que ouvira do chefe. A porta se abriu. Ali Baba viu uma enorme caverna cheia de ouro, prata, tecidos caros e diamantes. Ali Baba olhou em volta. Rapidamente pegou 2 sacos de ouro, colocou-os no burro e correu para casa. Voltando para sua esposa, Ali Baba mostrou a ela os sacos de ouro. Muito felizes com a riqueza, eles começaram a contar as moedas. Mas o casal não conseguiu, porque havia muitas moedas. O dinheiro deveria ter sido medido com uma xícara especial, mas o pobre Ali Baba não a tinha. Então Zainab decidiu pegar a xícara do irmão rico de Ali Baba, Kazim. O próprio Kazim ardia de curiosidade. Ele não conseguia entender por que o mendigo Ali Baba precisava de um copo medidor de ouro. Portanto, ele untou o fundo da tigela com mel para descobrir exatamente o que os cônjuges iriam medir. Quando Ali Baba devolveu a tigela, Kazim percebeu que moedas de ouro haviam grudado no mel no fundo. Ele percebeu que Ali Baba estava escondendo a riqueza dele. Então Kazim foi até seu irmão e ameaçou informar o rei sobre ele se Ali Baba não contasse toda a verdade. O assustado Ali Baba contou a Kazim sobre os ladrões, a caverna e até sobre o feitiço que abre a porta secreta. De manhã, Kazim pegou 10 jumentos e se dirigiu para a caverna. Depois de lançar um feitiço, ele entrou. A riqueza incalculável do cache virou a cabeça de Kazim. Ele dançou por muito tempo entre ouro e pedras preciosas, enchendo suas bolsas de moedas. De repente, o som de cascos foi ouvido do lado de fora da porta. Os ladrões voltaram. Kazim tentou se esconder atrás de sacos de ouro, mas os ladrões o encontraram, amarraram e sequestraram. O chefe Caolho percebeu imediatamente que Kazim não era o único que sabia sobre o esconderijo na caverna. Então o ladrão foi à cidade e soube que um certo Ali Baba havia sido um homem pobre e agora de repente ficou rico. A Tama seguiu Ali Baba para casa e marcou sua porta com uma cruz negra para vir à noite e se vingar. À noite, a esposa de Ali Baba saiu para o jardim para dar água aos burros. Ela viu a cruz e imediatamente percebeu que este sinal não era bom. Em seguida, ela pintou as mesmas cruzes em todas as casas vizinhas. À noite, os ladrões voltaram e viram que todas as portas estavam marcadas com uma cruz preta. Eles não conseguiram encontrar a casa de Ali Baba. Seu plano falhou. No dia seguinte, o cacique pendurou 40 jarros grandes nos burros, escondeu os ladrões neles e partiu para a cidade. No bazar, ele fingiu vender manteiga e ele mesmo novamente localizou Ali Baba. Quando escureceu, o chefe bateu na casa de Ali Baba. O ladrão pediu para passar a noite, em troca, ofereceu-se para apresentar 40 jarras grandes de óleo. E Ali Baba concordou.
Recebeu cordialmente o chefe e até permitiu que conduzisse os burros para o pátio. Enquanto preparava o jantar para um convidado, a esposa de Ali Baba percebeu que a manteiga havia acabado. Em seguida, ela saiu para o pátio para pegar o óleo que seu convidado havia trazido. Mas de repente nos jarros ouviu-se um sussurro e um sussurro de ladrões. Então Zainab correu para a cozinha, pegou um copo de água fervente e derramou em um dos ladrões. Ele se assustou, gritou, pulou da jarra e correu em direção às montanhas. Todo o destacamento correu atrás dele assustado. Percebendo que ele também seria descoberto em breve, o chefe saiu correndo da casa e desapareceu sem deixar vestígios. E Ali Baba e sua esposa viveram felizes para sempre. E os ladrões nunca mais voltaram.